essa é a competência 5. Passamos pela fase de definição, arquitetura e design na metodologia do DAD. Chegamos agora na fase de implementação, mas precisamos estudar melhor essa fase. Vamos acompanhar aqui pelos slides. Passamos pela fase de definição, arquitetura e design. Já temos uma representação visual, um wireframe para nos ajudar a construir, e agora chegamos na fase de implementação, a última fase do DAD. As próximas competências, elas se fixarão nessa fase. A gente vai ver o que é o HTML, vai ver o que é o CSS bem direitinho, vai ver o JavaScript. Mas antes disso, para a gente poder chegar nessa parte do HTML, CSS, JavaScript, a gente tem que conhecer um pouco melhor do que é a internet. Vimos isso um pouquinho na primeira competência. Agora vamos um pouco mais a fundo e é bem interessante. Então vamos lá. Como vimos anteriormente, a internet é o meio por onde trafega a informação. Essa informação, esses dados que trafegam utilizando esse meio, eles formam os serviços de internet, como o serviço de páginas web, o serviço de e-mail, o serviço de conversa por chat. Então, para que todos esses serviços eles funcionam, eles têm que trafegar por locais. Isso que vocês estão vendo é um mapa parcial da internet, feito há alguns anos atrás. Cada um desses tracinhos daí, eles terminam em uma ponta que é um computador que são interligados a diversos outros computadores. Isso daí são as conexões mais pesadas da internet, onde trafega a maior quantidade de informação. Cada centro, cada miolinho dessas pequenas flores, elas são provedores de internet. Ou universidades, centros militares, órgãos, empresas que dependem, que precisam da internet para o seu trabalho. E utilizando esse meio, essa rede de informação ao redor do planeta, é que temos um dos seus serviços, que é o World Wide Web. Ele, para ele existir as páginas de internet, para poder seu navegador poder ler e para poder entender, ele utiliza 3 protocolos: o URI, o TCP/IP e o HTTP. Certo? O URI ele se responsabiliza para achar a página, a localização. O TCP/IP são os protocolos relacionados à internet em si. Então ele usa a internet para poder fazer o tráfego de informação. E a forma como esse tráfego ocorre é o HTTP. Agora, vamos dizer que você tem um site pronto. Você tem um site e quer divulgá-lo na rede mundial de computadores. O que você precisa para poder fazer isso? Você já percebeu que quando você vai acessar um site como o do Google, aí você coloca www.google.com.br, bem, esse Google que está lá, ele é divulgado em diversos servidores DNS. E quando você solicita uma página, essa solicitação de página, ele é encaminhado para um servidor dos diversos que existem, dos milhares, centenas de milhares que existem, de servidores de DNS. O servidor DNS ele vai guardar este nome e vai guardar o endereço da máquina onde está hospedada a página ou o sistema, no caso da pesquisa do Google. DNS significa Domain Name System. Então é um sistema de nomes de domínio. O domínio é composto de todas as páginas web ou sistemas relacionados com aquela palavra. Então este nome, que ele tem que ser único, ele vai agrupar todos os recursos referentes àquele domínio.
Para você ter um domínio próprio, você pode ter um domínio estrangeiro, mas isso não é aconselhado. É bom que você tenha um domínio brasileiro. Cada país, cada representação, ela possui um sistema de registro de domínios. No caso do Brasil, vocês podem acessar pelo registro.br, por esse endereço que vocês estão vendo aí na tela. Vai abrir esse site que está parcialmente visível aí na imagem, e você pode pesquisar um determinado domínio para o seu site. Certo? Hoje em dia está muito difícil, porque com a popularização da internet, os nomes ficaram muito complicados. Os nomes básicos, nomes simples, aqueles nomes que você deve achar simples, fácil e comum, eles já devem ter já registrado, e você não vai poder utilizá-lo porque ele deve ser único. E então você vai procurar um nome que seja bem pessoal, um nome singular, aquele nome que é só seu, e aí construir uma imagem em cima daquele nome para poder torná-lo popular. O ambiente de desenvolvimento. Existem diversos aplicativos, muitos deles gratuitos, que vocês até podem encontrar uma listagem dele no caderno de estudos, que ajudam a construção de sites. Esses sistemas, esses aplicativos, eles são nomeados, classificados como IDE. Mas para você fazer uma página web, você não precisa ter um grande sistema. Se quiser, você pode baixar, instalar e usar um sistema que o ajude a construir que tenha ferramentas que o ajude a construir um site web. Mas você não precisa disso. Você pode abrir o bloco de notas e você pode escrever nele, salvar com a extensão HTML. Observe aqui index.html. Você pode usar tanto a extensão HTML como HTML, tá? Não faz diferença isso. E você escreve o texto nele. Uma página web é um arquivo de texto normal, assim como um CSS e um JavaScript também é um arquivo de texto simples. Não funciona você usar um programa de texto complexo como o Word. Não funciona. Você pode até fazê-lo, mas é mais complicado. Eu não aconselho você utilizar o Word para fazer páginas web. Eu recomendo que você use um IDE profissional para isso. Tem algumas listadas no caderno de estudo. Mas nesse momento que você está aprendendo, eu recomendo muito o uso do bloco de notas. Ele vai ter em toda máquina que tem o Windows. Se não houve nenhuma alteração, você vai poder abrir, você vai poder editar o conteúdo HTML, CSS e JavaScript nele, desde que você salve com as extensões corretas. E para testar, qualquer navegador web instalado na máquina, você pode usá-lo para testar suas páginas. A única coisa que eu recomendo com relação ao navegador é que ele seja um navegador atualizado. E se ele não for atualizado, que você utilize um outro que não seja o Windows. O Internet Explorer que vem no Windows. Ele é um navegador que ele foi na contramão dos outros, ele foi na contramão dos padrões. E as versões mais antigas, a versão mais nova dele está muito mais acessível, está muito melhor, e você está muito mais de acordo com os padrões, e o que você fizer você vai visualizar adequadamente nos navegadores mais atuais. Só que nos navegadores antigos, desatualizados, o Internet Explorer ele é o pior. Então eu recomendo que você utilize um Chrome da Google ou o Firefox para visualizar e testar suas páginas. E se por acaso o aluno utilizar um navegador antigo, um Internet Explorer, porque só tem essa alternativa, um Internet Explorer 6, por exemplo, aí pode ser que alguns
comportamentos de JavaScript e com certeza o HTML5 não vai estar funcionando nele. E então você não vai poder utilizar os comandos HTML5, os comandos, os marcadores mais avançados da linguagem HTML, nem vai poder utilizar o JavaScript corretamente, assim, do jeito que se espera. Ele até funciona, mas ele ocasiona comportamentos estranhos. Então, assim, não é recomendável. E o que é a W3C? Quando a web estava crescendo, ela se popularizou, ela estava indo para a casa das pessoas, estava se tornando comércio, ela ganhou muita gente participando dela. O pessoal as empresas viram que era um meio de conseguir negócios com ele. Então não se sabia muito bem o que poderia acontecer, quais eram as melhores formas de se construir. Quando a gente produzia naquela época, por volta do ano 2000, tínhamos muita dificuldade em montar um layout, porque você tinha que usar muita tabela e era confuso porque você misturava a parte estética com a parte de conteúdo e os arquivos ficavam enormes, confusos de serem atualizados. Inevitavelmente você precisava de uma IDE, porque era muito complicado mesmo fazer página web. E quando terminava, você tinha que testar em um navegador, testar em outro. Você tinha, no mínimo, testar em 3 navegadores para poder ver se o seu site funcionasse nos 3 navegadores corretamente, então você podia liberar. Mas era um trabalho muito difícil. Hoje em dia houve um esforço de padronização. Então, para poder se conseguir isso, houve um consórcio chamado a W3C, que é a www Consortium, composto por empresas como a IBM, a Microsoft, até o Google, para desenvolver os elementos que vão compor a web. Já que a web vai crescer, já que a web naquela época era uma coisa que todo mundo via como o futuro, então ele teria que ser cuidado, teria que ser padronizado para poder funcionar direitinho. Para que quando você fizesse uma página web, a pessoa, não importa em que navegador ele vai abrir, ele vai ver exatamente aquilo que você viu no seu. E com isso eliminou a necessidade de você testar em diversos navegadores. Então, quem cuida do HTML, quem cuida do CSS e o JavaScript e inventou o HTML5, ou melhor, padronizou o HTML5, foi a W3C. Ela é responsável por dizer o que vale e o que não vale e como um determinado componente ele funciona e vai se comportar. E aí, se um dia vocês se meterem com linguagens de programação e quiserem fazer um navegador, aí vocês baixam os PDFs da W3C, das linguagens de HTML, CSS e JavaScript, para poder implementar como é que o navegador ele vai ler esses documentos. Agora vamos ver uma demonstração. Vamos fazer rapidamente uma página web para vocês sentirem como é que funciona. Vocês não precisam se preocupar em entender exatamente cada comando. O importante é que vocês vejam como é a produção de uma página web simples e como é que vocês vão proceder nas próximas competências. Eu vou criar aqui uma pasta, né, para os meus arquivos não ficarem espalhados. Exemplo. Ok. Temos aqui uma pasta. Nele eu vou criar um arquivo de texto. Esse aqui é meu bloco de notas. Vou salvar. Cliquem em... Isso aqui é muito importante. Vocês devem clicar em salvar como.
Vou colocar aqui na minha área de trabalho, exemplo. E então ele vai querer salvar como TXT. Se você não tiver atenção com relação a isso, a página web não vai funcionar. Você deve colocar todos os arquivos. E a nossa primeira página web, ela tem o nome de index. O servidor web, ele procura essa página. Quando você coloca o nome, por exemplo, www.google.com.br, você não precisa colocar qual é a página que você quer ver, porque ele automaticamente já inclui, ele já procura no servidor a index.html. Então a nossa primeira página, a página principal do nosso site, é sempre a index.html. Às vezes, determinados servidores podem utilizar outros nomes, mas coloque index.html, que aí é garantido funcionar, certo? Então, não se esqueça de colocar aqui todos os arquivos, salvar. Observem que a página ela foi salva não com TXT, mas com HTML. Se por acaso tiver .html, .txt, está errado e ele não vai funcionar. Aqui no nosso documento, vamos colocar uma primeira tag chamada HTML. A gente vai ver isso melhor nas próximas competências. E vamos fechar esta tag. Observe que eu estou digitando um texto comum. Para ficar organizado, eu vou e coloco a indentação. A indentação, ele coloca níveis. A gente vai ver futuramente que esse HTML e esse HTML, ele fecha um conteúdo. Então, tudo que está dentro dessas tags pertencem hierarquicamente a esta tag HTML. A indentação, ela nos ajuda a entender isso. Então, vamos colocar alguma coisa aqui dentro desta tag HTML. Vamos ter a tag read, vamos fechar. Dentro da tag read, eu estou dando dois espacinhos para poder indentar. Vou colocar aqui title. Título da minha página. Essa daqui que fica na parte de cima do navegador, na aba. E aqui eu vou colocar body. Abre e fecha. E vou colocar um cabeçalho, um título. Título da minha página, título do meu documento. Vamos fechar aqui. Vamos fazer um texto. Texto da minha página. Observem que o HTML ele vai ignorar espaços e retornos de carro. Então, tanto faz se eu colocar aqui dessa forma, ele não vai, ou vários espaçamentos, ele vai ignorar tudo isso daqui. Todos esses espaçamentos e o retorno de carro. Fechando. Por isso que podemos dar esses espaçamentos sem problema. Isso daqui é o meu conteúdo, meu estranho conteúdo, né, com um título e com um texto, certo? E eu marquei esse texto com HTML. Sim, faltou um pequeno detalhe. Salvei. E agora, para testar, eu vou puxar aqui um navegador chamado Citril. Ele tem suas vantagens e desvantagens. Ele é baseado no Chrome, então ele utiliza o mesmo motor de renderização de página do Chrome, que é o WebToolkit, tá? E observem como é fácil. Eu simplesmente clico, arrasto e ele leu a minha página. Observe aqui, título da minha página,
que está aqui. Temos aqui o título do meu documento, que é este. E temos o meu texto. Observem como o texto ficou. Observe que ele ignorou os parágrafos que eu dei, apertando Enter, e também todo esse espaçamento. Ele só deixa um espaçamento. Para a gente poder fazer retorno de carro e fazer outros espaçamentos dessa forma aqui, a gente tem que utilizar uma outra técnica. Então, com isso daqui vocês veem um exemplo simples de como vocês vão escrever e como vocês vão testar as páginas de vocês, certo? Então, vocês viram que é muito simples, que não precisa se preocupar em entender isso, a gente vai entender isso na próxima competência, mas com um bloco de notas e com o navegador você já pode começar a fazer os seus sites. É claro que as imagens que você vai usar em seu site, você vai ter que fazer previamente. Você vai ter que usar um programa de edição fotográfica, um programa de ilustração vetorial para poder fazer esse trabalho. Você guarda as imagens em arquivos e aí você vai poder utilizá-las no seu documento. Tudo isso previamente. Deixa tudo organizado, todas as imagens organizadas direitinho e depois é que você vai montar como um quebra-cabeça o seu site. Ficamos por aqui e até a próxima competência.